Cumprimento a Sra. Ministra, cumprimento o Sr. Secretário de Estado, agradeço a sua presença, a solicitação do Grupo Parlamentar do PSD no que toca aos requerimentos que agora irei apresentar, depois do CDS será apresentado devidamente. Sra. Ministra, em relação ao objeto do nosso primeiro requerimento apresentado no dia 6 de setembro, e que é relativamente à admissão do Sr. Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Nós já ouvimos na semana passada o Sr. General Grave Pereira explicitar aqui aquelas que da sua parte são as razões que levaram a essa admissão. Foram proferidas pelo Sr. General afirmações que nos parecem bastante graves, designadamente quanto a um conjunto de atitudes que lhe criaram a sensação e a sensibilidade de que não estavam presentes as condições mínimas de confiança política que deverão existir entre um responsável da Autoridade Nacional da Proteção Civil e o Ministério que, neste momento, Vossa Excelência superiormente superintende. Gostaria que a Sra. Ministra, em primeiro lugar, se pronunciasse sobre a sua versão dos acontecimentos e se considera normal, adequado, proporcional que a notícia de que um inquérito corria contra o Sr. ex-presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil lhe fosse comunicada da forma como foi e que as notícias surgissem na comunicação social da forma como surgiram, pondo em causa a sua honorabilidade e isto, obviamente, agravado pelo facto absolutamente incontornável de nos encontrarmos em pleno período crítico, chamada fase Charlie, em que a prioridade fundamental da Autoridade Nacional da Proteção Civil e no que toca a este exercício de competências do próprio Ministério deve ser combater, julgamos nós, o flagelo dos incêndios. E apesar de ter sido dito aqui que o dispositivo funciona, obviamente que um problema de liderança, um problema de confiança, um problema de confiabilidade, inclusivamente, não traz nada de bom para o funcionamento do dispositivo e da proteção civil, designadamente, repito, nesta situação da fase Charlie. Gostaria também, aproveitando a presença do Sr. Secretário de Estado, dizer-lhe, Sr. Secretário de Estado, que as declarações que fez num programa Prós e Contras, do dia 12 de setembro, sobre esta matéria, nos pareceram completamente desadequadas. Já tínhamos nessa altura apresentado o nosso requerimento, mas não posso deixar de fazer menção a isso, da forma como se referiu ao Sr. General Grave Pereira, peço desculpa, e o modo como enunciou os factos que levaram à sua admissão. E eu, com licença, Sr. Presidente, permito-me destacar aqui uma dessas frases, citando. Quanto ao General Grave Pereira, são declarações do Sr. Secretário de Estado em televisão, na RTP1, é um senhor que estava de férias e, enquanto estava de férias, resolveu pedir admissão, dizendo mais à frente, portanto, tudo corre como se ele estivesse de férias, com a diferença que, em termos administrativos, esse senhor deixou de ser Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Francamente, Sr. Secretário de Estado, não nos parece que o sentido institucional e a gravidade da questão possam merecer umas declarações públicas e tão publicitadas como estas, que nos parecem totalmente desadequadas e dá a ideia que tanto faz que o Sr. Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil seja o Sr. General Grave Pereira, como outro qualquer, porque isso não importa nada, o senhor está de férias, foi de facto umas declarações profundamente infelizes e eu nem fazia atenção de o dizer, mas aproveitando a sua presença aqui, tenho que lhe dizer de forma aberta e esclarecida. Em relação, portanto, a este primeiro requerimento, aquilo que está em causa, Sra. Ministra, é que nos diga se de facto considera que esteve bem, que andou bem o seu Ministério no que toca à falta de confiança institucional que
pelos vistos, inequivocamente decorreu entre o Sr. Presidente da Autoridade, o antigo Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil e o seu Ministério, e já agora também, se não quiser que o Sr. Secretário de Estado ele próprio esclareça, se considera que é adequado que um Secretário de Estado se refira num programa da RTP1 a uma demissão de uma alta autoridade nacional para a proteção civil nos termos em que o fez e que eu acabei aqui de descrever. O segundo momento desta audição, também a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, no dia 8 de setembro, é relativa ao regime de faltas dos bombeiros. Nós temos um regime de faltas que está previsto em lei, é um regime de faltas que diz respeito quer aos bombeiros voluntários, quer aos bombeiros profissionais. Esse regime de faltas diz respeito a situações de normalidade do trabalho dos bombeiros voluntários e desde há bastante tempo que há, no que toca aos bombeiros voluntários que são simultaneamente funcionários públicos, trabalhadores da administração direta, indireta e autónoma, uma resolução do Conselho de Ministros que visa facilitar durante o período crítico, durante a fase Charlie, isto é, julho, agosto e setembro, pelos vistos a fase Charlie foi adiantada, foi estendida em mais 15 dias, embora tenhamos informação de que o dispositivo será reduzido a metade já na próxima sexta-feira, mas esse não é objeto desta audição. Mas durante esta fase Charlie, o regime de faltas tinha, em relação aos bombeiros voluntários, que são simultaneamente funcionários públicos, uma situação de alguma excepcionalidade. Essa excepcionalidade não está prevista na lei. Não cabe na lei. A lei diz, designadamente no seu artigo 26, que foi citado, aliás, como fundamento para a não tomada de posição por parte do Governo no comunicado que a Sra. Ministra emitiu logo a seguir a esta notícia ter sido dada a público, a lei refere um regime normal de factos. Ora, a fase Charlie, a fase crítica, não é de todo, infelizmente, uma situação normal. É uma situação excepcional que requer respostas excepcionais. E o quadro normativo da normalidade dos bombeiros, que são 3 dias de faltas por mês, em média, mas referindo todos os 12 meses do ano e incluindo as ações, nesses 3 dias, as ações de formação obrigatória para os bombeiros voluntários, não se revelou adequado e há mais de uma década que os vários governos, com várias composições políticas, têm vindo, através de resolução do Conselho de Ministros, a adequar esse regime à excepcionalidade daquilo que é o período crítico, a fase Charlie. O ano passado assim aconteceu, através da resolução do Conselho de Ministros número 49 de 2015, mas chamo-lhe a atenção que, por exemplo, em 2005, através da resolução do Conselho de Ministros número 142 de 2005, assim foi feito, e já agora recorde-se, a título de curiosidade e não só, que o Ministro da Administração Interna era a esta data o Sr. Dr. António Costa, atual Primeiro-Ministro, e em que esta resolução do Conselho de Ministros foi feita e veio a ser repetida nos anos ulteriores, e se diz aqui, no preâmbulo desta resolução do Conselho de Ministros, algo que eu penso que é de todo o interesse que seja lido. Em 2005, dizia o Conselho de Ministros e o seu Ministro da Administração Interna, António Costa: entende o Governo que as circunstâncias de particular gravidade para a vida social e económica de um setor largo da população portuguesa e a excepcionalidade da natureza das medidas necessárias a garantir a presença nas operações de todos os bombeiros aptos são manifestas, que aquele combate se sobrepõe às obrigações funcionais normais do serviço público. Nós estamos de acordo com o Dr. António Costa. Os governos que se seguiram a 2005, os vários governos, estiveram de acordo e criaram uma cobertura dentro das limitações que existiam, uma cobertura que permitisse existir algum fundamento jurídico que justificasse as faltas dos bombeiros voluntários, que são simultaneamente funcionários públicos. A Sra. Ministra optou por não o fazer este ano.
Com todo o respeito, do ponto de vista jurídico, as justificações que deu no seu comunicado não nos parecem suficientes. Também por isso requeremos a presença da Sra. Ministra para que nos possa oferecer outras, enfim, adiantar melhor e explicitar melhor essas justificações. Devo dizer, e este é se calhar o palco para o poder fazer, a sede adequada para o poder fazer, que o Grupo Parlamentar do PSD apresentou uma iniciativa legislativa que visa transformar em forma de lei aquilo que já vinha a ser a prática constante dos vários governos através de resolução de Conselho de Ministros. Sabemos que existem, não negamos, existem aqui problemas jurídicos. Existem aqui problemas jurídicos porque a resolução do Conselho de Ministros e também a nossa iniciativa legislativa, para já, porque ela será trabalhada em sede de especialidade, apenas diz respeito aos bombeiros voluntários que são funcionários públicos e não aqueles que desempenham funções no setor privado. O Grupo Parlamentar do PSD declara desde já aqui e agora que está disposto a fazer ou a refletir sobre a extensão deste incentivo ao voluntariado, porque para nós o voluntariado é muito importante, não apenas no campo dos bombeiros e do combate aos fogos, mas em todos eles, mas particularmente aqui neste sistema que tem uma grande tradição em Portugal. Estamos dispostos a refletir sobre uma possível extensão aos bombeiros voluntários que trabalham no setor privado, sabendo, obviamente, que isso implicará uma modificação no Código de Trabalho e, obviamente, o trabalho da concertação que é requerida para estas circunstâncias. Queria que a Sra. Ministra explicitasse melhor as suas razões. Devo-lhe dizer que julgamos que o quadro atual não é bastante. Temos muitas sérias e fundadas dúvidas que um superior hierárquico possa, à luz do artigo 26, citado por Vossa Excelência no comunicado, justificar as faltas dos bombeiros voluntários que são funcionários públicos. Temos muitas dúvidas que isso possa acontecer, muitas dúvidas, porque de facto há aqui uma limitação, uma insuficiência objetiva, como aliás é visto pelos sucessivos governos, a começar pelo governo de 2005 e pelo então Ministro da Administração Interna, António Costa. E para já era isto, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado.